9h30, sob a proteção de Deus, dou início à 19ª sessão ordinária do dia 25 de junho de 2019, da 46ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Damalho, Dr. Chaves, Vicky, Claudinho, professor Acan, Rui Nova Onda, João Anselmo, Gerson Araújo, Bira e Odair Pirinotto. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente. Ofícios do expediente. Documentos do Executivo. Ofícios do Executivo. Ofício 160 de 2019 do Executivo encaminha comunicado sobre a impossibilidade de comparecimento do senhor Ademir Martins Boaventura, vice-prefeito municipal, à sessão ordinária realizada no dia 17 de junho de 2019. À disposição dos vereadores. Senhor presidente, Pela ordem, vereador Chaves? em deliberação, Em deliberação? o vice-prefeito está chegando aí, tá? Esse é o ofício da semana passada. Aqui não tem nada. Está presente o vereador Claudinho e João Moreto. Vamos lá. Não está agindo o vice-prefeito. Ofício 161 de 2019 do Executivo solicita a indicação de um membro titular, membro suplente para compor o CONDEFIC, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista. À disposição dos vereadores. Ofício 162 de 2019 do Executivo encaminha os balancetes da receita e da despesa da Prefeitura consolidados, relativos aos meses de março e abril de 2019. Em deliberação, aprovado a Comissão de Finanças e Orçamento. Documentos do Legislativo. Projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei legislativo número 32 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, dispõe sobre a adaptação de parte dos brinquedos e equipamentos das praças de esportes e lazer e parques de diversões às necessidades das pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida no município de São João da Boa Vista e da outras providências. Alguém tem que subscrever, né? Alguém subscreve? Não. José Eduardo. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Obras. Projeto de lei subscrito pela vereadora professora Acan, Gerson Araújo, João Anselmo, Claudinho, João Moreto, Claudinei Damalho e Odair Pirinotto. Projetos de resolução. Projeto de resolução número 9 de 2019, de autoria de todos os vereadores da Casa. Estipula o prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei 105 de 2017, que aprova a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor estratégico de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Requerimentos. Requerimento 213 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita ao Executivo a construção de uma rotatória de alvenaria na Avenida João Osório, no cruzamento onde se inicia a Avenida Rotary. Em deliberação, aprovado, oficiis, requerimento subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, Claudinei Damalho, João Moreto e Odair Pirinotto. Professora Acan. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Acan. Com relação a esse pedido, já foi feito um pedido também de estudo para a otimização dessa rotatória, tendo em vista que o fluxo tem ficado muito deficitário nesse lugar. Está complicado. Requerimento 214 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda, solicita ao Executivo a construção de um minicampo de futebol na antiga quadra de areia do Jardim Pousada do Sol. Em deliberação, aprovado, oficiis. Requerimento 214, subscrito pelo vereador professor Acan, João Moreto, Claudinei Damalho, João Anselmo e Odair Pirinotto. Sebastião Neres. Requerimento 215 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova
Onda. Não. Mesmo. Solicita ao Executivo a manutenção da quadra de esportes do Jardim Pousado do Sol. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimentos subscritos pela vereadora Patrícia Magalhães, professora Can, João Anselmo, Claudinei Damário, Daí Pirineto e Sebastião Neres. Claudinho e João Moreto. Requerimento 216 de 2019, de autoria do vereador. Está presente a vereadora Patrícia Magalhães. Requerimento 216 de 2019, de autoria do vereador Rui Nova Onda. Solicita ao Executivo a manutenção da iluminação da estrada João Batista Merlim. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pela vereadora professora Can, João Anselmo, Patrícia Magalhães, Claudinho, Claudinei Damário, João Moreto, Claudinho e Sebastião Neres. E Pirinuto. Indicação. Indicação 81 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita ao Executivo a colocação de novos brinquedos na praça localizada no Jardim Europa. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofícios do expediente. Ofício 94 de 2019 do Unify, Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Encaminha a resposta ao requerimento no 191 de 2019, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Convites. Convite número 70 de 2019, do Lions Clube, São João da Boa Vista, Centro. Convida para participar da Assembleia Festiva a se realizar no dia 12 de julho de 2019, sexta-feira, às 20h30. À disposição dos vereadores. Convite número 71 de 2019, da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Convida para a cerimônia de premiação do concurso Meio Ambiente Saudável, no dia 27 de junho de 2019, quinta-feira, às 19h. À disposição dos vereadores. Convite 72 de 2019, da Delegacia da Receita Federal do Brasil. Convida para a cerimônia de inauguração da nova Agência da Receita Federal do Brasil, em São João da Boa Vista, no dia 26 de junho de 2019, às 15h. À disposição dos vereadores. Convite número 75 de 2019, da APEL, Associação Paulista de Escolas do Legislativo e de Contas. Convida para o encontro da APEL no dia 28 de junho de 2019, a partir das 9h, na Câmara Municipal de Campinas. À disposição dos vereadores. Convite número 77 de 2019, do COMAD, Conselho Municipal de Políticas Públicas de Álcool e Drogas. Convida para a participação no evento e workshop Justiça Terapêutica de Políticas Públicas sobre Álcool, Tabaco e Outras Drogas, no dia 28 de junho, das 9h às 12h. À disposição dos vereadores. Deixa eu ler esse ofício aqui, por favor. Chegou o ofício do gabinete, pedi para ler. – 25 de junho de 2019, referência, ofício 185 de 2019, diversos de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita a presença do senhor Vanderlei Borges de Carvalho na sessão ordinária do dia 25/6, às 19h30, para prestar esclarecimentos sobre a situação da saúde do município. Senhor presidente, em atenção ao ofício 185 de 2019, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, tratando-se do assunto epígrafe, comunica que o senhor Vanderlei Borges de Carvalho, prefeito municipal, está impossibilitado de comparecer na referida sessão em função do compromisso assumido anteriormente para esta mesma data. Entretanto, esclarecemos que o prefeito se coloca à disposição de Vossa Excelência para atendê-lo na Prefeitura Municipal em data oportuna. Se não vamos na oportuna, os protestos de estima e consideração. Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal. Esgotados os documentos constantes do expediente dessa sessão, a seguir passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente.
Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Primeiro inscrito é o vereador Claudinei Damalho. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, que vem essa noite nessa casa, fazer um agradecimento à Associação de Pastores. A igreja que faz parte da Associação dos Pastores fez uma contribuição para o hospital ontem de 1.647 quilos de arroz. 6 meses o hospital não vai precisar fazer. Então, quando nós levantamos a bandeira que precisava ajudar o hospital, a igreja evangélica fez esse trabalho e vai fazer mais ainda. Hoje eu falei com o pastor Fabrício, o pastor Marcos, né? Eles falaram que vão ver qual a outra necessidade que o hospital tem e eles vão fazer essa arrecadação com os evangélicos. Eu espero que as outras igrejas também ajudem, né? E também o comércio, quando eu falei aqui, assim que voltei a sessão novamente, eu falei que os empresários podiam ajudar. Então nós temos muitos meios de ajudar. Então ontem foi a coisa mais linda, uma oração linda que foi feita pelos evangélicos, pelos pastores, e até teve um pastor também de Campinas, também muito bom. Então foi até gostoso aquelas horas que eu participei junto ali. E também foi o 12º dia de gratidão dos evangélicos fazendo graça para a nossa cidade, para o desenvolvimento, até para pessoas que precisam, né, necessitam ali de alguma deficiência, também estaria nesse dia de ato dessa graça sendo contribuída nesse dia de gratidão. Então eu só queria agradecer aos pastores aqui presentes, né, que o senhor leva em nome de todos os pastores que fazem parte da associação, pelo brilhante trabalho que vocês fizeram nessa arrecadação. Muito obrigado. São 6 meses que o Guilherme falou que o nosso hospital não vai precisar comprar arroz. Olha para vocês ver que coisa mais linda. Vocês veem o monte que estava lá de saquinho de arroz, é a coisa mais linda do mundo. Mais de 1,5 tonelada de arroz. Muito obrigado, pastores. Mais um vereador inscrito? Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Grande expediente, tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nesta noite. Em primeiro lugar, está escrito para fazer o uso da tribuna livre a munícipe Helenice Imaculada Vidolin, que falará sobre o plano diretor e o poder judiciário. Boa noite. Helenice, boa noite. Obrigado pela sua presença. O senhor tem 7 minutos para usar a tribuna. Fique à vontade. Boa noite a todos. O que me traz aqui hoje, e peço até desculpas aos vereadores pela minha insistência nesse tema e preocupação. Por eu ter tido a oportunidade de estar 8 anos no Executivo e 4 anos aqui no Legislativo, eu me cobro a contribuição pelo conhecimento que eu tive de como funciona a máquina pública. E de forma alguma eu posso me calar diante de situações que vejo não serão benéficas para a população. E muito me indignou a notícia que eu vi no jornal que o Ministério Público alerta sobre perímetro urbano, primeira página do jornal. Na página número 3 do jornal, vem uma reportagem da seguinte forma: manutenção do perímetro pode gerar problemas ao Ministério Público. Isso me assustou muito, e por isso eu estou aqui hoje. E vou usar da palavra para que vocês, e eu entendo que a palavra é o melhor meio da gente conquistar e poder expressar aquilo que a gente acredita. E eu tenho certeza que muitos de vocês acreditam numa cidade melhor.
Senhores vereadores, é preciso saber... Espera aí, acho que eu errei aqui. É aqui. Eu escrevi, Bira, porque 7 minutos é muito pouco. Até peço, quem sabe, que vocês possam fazer uma lei, pelo menos 10 minutos para a tribuna, porque está difícil. A gente quer expressar, mas eu não estou conseguindo. Estou escrevendo, mas já vi que 7 minutos não dão. Quando o Ministério Público toma essa atitude, tem, sem sombra de dúvidas, indícios fortes de uma interferência direta no poder legislativo, constituído pelos senhores vereadores, conduzidos aqui pelo voto direto, onde dentro de suas funções é o responsável por elaborar as leis do município. Essa atitude do Ministério Público, em momento algum, vem de forma a contribuir, neste momento da reta final da elaboração do plano diretor, mas vem de uma forma brusca, muito mais impositiva do que orientadora para a nossa sociedade. Eu sempre que procurei os juízes para pedir orientação, sempre me disseram, não somos consultivos. Hoje, aceito que isso deva ser. Continuo acreditando nas palavras do Dr. Donizete, a quem fiz menção da última vez que ocupei essa tribuna, que de uma forma clara, sensata, diz que o tamanho do perímetro não se traduz em solução ou problemas. Como todos sabem, tenho certeza que ele assina esse documento por ter sido voto vencido, mas que ele continua a dizer e a defender que o perímetro urbano, do tamanho que está, não tem necessidade de ser reduzido. Que os senhores vereadores não deixem interferência sobrepor o seu dever, que é de maneira livre e independente, fundamentado em dados, capaz de demonstrar de forma inequívoca a intenção do legislativo em atender e a defender os interesses públicos da sociedade, principalmente, gente, dos que não conseguem se valer das informações e dados que os ajude a ter uma vida mais digna e seus direitos assegurados com as ações. Por isso, senhores vereadores, não temam nesse momento equívocos e deixe o perímetro como foi planejado, lá atrás, porque esse tamanho era para garantir o crescimento da nossa cidade. Quero ainda dizer que a questão da segurança pública é de todos nós, só que ao Executivo e Legislativo cabe a obrigação de executar a segurança primária. E tem sido cobrado a segurança policial do Legislativo e Executivo. A responsabilidade destes é pela segurança primária, educação, saúde, lazer, iluminação, emprego, moradias dignas e possíveis. Ao Estado cabe o dever de colocar a polícia na rua para assegurar ao cidadão e manter a ordem, protegê-lo onde ele esteja, na área urbana, independente do tamanho, como nas áreas rurais, fazendo cada um a sua parte e garantindo o que a Constituição estabelece. Não se constrói casas em uma cidade se não tiver demanda reprimida, como é o nosso caso. Não se constrói casas se não tem gente que precisa morar. A lei é simples, é da oferta e procura. Cabe ao Poder Executivo e Legislativo, diante do crescimento populacional, avaliar as demandas e administrá-las dentro da necessidade do cidadão, mantendo a melhor qualidade de vida para todos. Se precisa construir mais creches, escolas, saúde, etc., esse é o papel do prefeito. E vocês, vereadores, fiscalizarem se o dinheiro dos nossos impostos estão sendo utilizados dentro da necessidade da comunidade. Eu gostaria muito que São João continuasse a ter, dos 3 poderes, que eles continuassem a trabalhar em harmonia e que jamais interfiram nas obrigações e ações um do outro.
Por isso, nesse caso, espero que o Ministério Público aguarde os fatos e dê ao Legislativo a independência de suas análises para realizar suas funções sem qualquer tipo de intervenção e orientação, seja ela direta ou indireta. E que aí, depois, o Ministério Público tome as providências quando delas se fizerem necessárias. É preciso, senhores vereadores, saber que nessa hora, a demanda, que nessa hora, improbidade administrativa em quem está diante de fato... O tempo acabou, eu vou suspender os trabalhos por 2 minutos para que você possa concluir. Tá? Acabando. Vou suspender os trabalhos por 2 minutos. Senhores vereadores, vejo que improbidade administrativa em quem está diante de fatos, estudos e também técnicos que pontuam de que o perímetro deva continuar o mesmo, assegurando assim a possibilidade da casa própria para nossa demanda, dentro de nossos critérios e avanços com os futuros loteamentos, não pode ser traduzida em improbidade, mas em responsabilidade e defesa do voto que cada um recebeu e, por obrigação, tem que fazer valer e defender, transformando em ações que melhore a vida do cidadão e diminua a desigualdade social. Então, eu tentei aqui, em uma síntese, né, trazer para vocês que muito me indignou a forma com que o Ministério Público tratou o assunto em cima da Casa de Leis, né? Então, eu acho que, como cidadã, nós não podemos permitir essa ingerência, ou mesmo que seja uma orientação do Poder Judiciário sobre uma questão que é única e exclusivamente do Poder Legislativo. Tenho certeza que todos que estão aqui sabem da sua consciência do voto, ninguém precisa dizer que isso ou aquilo é improbidade administrativa, porque se vocês estão aqui, vocês têm o pleno conhecimento daquilo que vocês estão votando, e eu tenho plena convicção de que vão fazer o melhor para São João, no sentido de uma justificativa que vocês defenderão. Essa justificativa, sem sombra de dúvidas, tem explicações técnicas. E mais do que isso, gente, a manutenção desse perímetro. Se somos hoje, Bira, uma cidade que tem aí uma relevância entre uma das melhores, é porque desde lá do princípio, vários prefeitos tiveram essa preocupação em suprir a demanda habitacional do nosso povo que mais precisa. Por isso, São João não tem favelas. Por isso, São João, nos conjuntos habitacionais, tem lá no IP, vão lá visitar o centro esportivo que tem lá, a creche que tem lá. Quantas pessoas dizem para nós claramente, as instituições municipais de São João, melhores que as particulares. Tá? E isso eu tenho prova. E isso vocês têm prova. E vocês sabem que São João não tem favela, porque vem com uma política tentando saldar essa demanda e criar a situação para que eles possam ter a sua casa própria. Não existe segurança pública que vá conseguir dar para nós, cidadãos, a devida harmonia e respeito de vivência, de que a gente não vai correr risco, se as famílias não tiverem a dignidade, primeiro, gente, de ter o teto. Me desculpe, eu passei por isso, é muito difícil. Eu fui conseguir meu teto, bem dizer, com 60 anos. E assim mesmo, porque teve um terreno lá que o cara vendeu um tanto de entrada e o resto por mês. Tá? Agora, imagine quantos não querem sair do aluguel esperando que a prefeitura lance novamente os seus conjuntos, os seus programas habitacionais para atendê-los. Por favor, senhores vereadores, eu confio muito em vocês. E só venho pedir isso, não venho pedir arbitrariamente, não. Foi porque adquiri
nos 8 anos que estive no Executivo, a sensibilidade de poder ver a realidade da nossa gente. Tá? E não seria justo comigo mesmo se hoje eu não viesse aqui defender as pessoas que tanto nos procuraram, mostrando essa preocupação de ter um teto que lhe assegure a família, a principal célula da sociedade. Obrigado e desculpas pela insistência. Obrigado pela presença, pela explanação. Reabrir os trabalhos, solicito ao senhor secretário que proceda a verificação dos vereadores presentes. Está presente o vereador Sebastião Neves, Claudinei Damalho, João Moreto, Antônio Chaves, Alquivique, Claudinho, professor Lacan, João Anselmo, Dr. José Eduardo, Patrícia Magalhães, Rui Novaonda, Gerson Araújo, Bira e Odair Piriloto. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, dou continuidade à sessão. Próximo está escrito a fazer uso da tribuna livre ao munícipe Marco Antônio Costa, que irá discorrer sobre o plano diretor. Boa noite. Parabéns pelo trabalho. Boa noite, pastor Marcos. Seja bem-vindo à nossa casa. O senhor tem 7 minutos para poder usar a tribuna. Fique à vontade. Muito obrigado, Bira. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o plano diretor. Helenice antecipou muito do que eu ia falar na questão da improbidade. Muitos de vocês estão sendo convidados a descer até o fórum para receber uma aula, que eu chamo uma aula de intimidação. Vocês não precisam disso. O documento que eu li ainda há pouco do Ministério Público, no site do Ministério Público, vencido o voto do Dr. Donizete, não condiz com o que ele pensa. O que nós ouvimos na semana passada do Dr. Frigini será uma demanda enorme de processos contra a Prefeitura se fecharmos, diminuirmos o território da cidade, o perímetro urbano. Muitas empresas que compraram para construir terão o direito de requerer isso. E aí sim, acredito que terá uma improbidade administrativa, porque vocês já sabem que isso é um fato. Da maneira como o Ministério Público coloca para vocês improbidade administrativa, é uma ameaça. É uma ameaça para vocês. Vocês não precisam de um tutor para levar vocês pelas mãos. Vocês estão aptos. Foram eleitos aqui pelos pobres, por esses que pediram casa própria para vocês, por esses que pediram para ter um teto. Foi por eles e para eles que vocês estão aqui legislando. Não estão aqui legislando para o Ministério Público trabalhar pouco, se bem que um dos nossos promotores não faz 2, 3 júris por ano. Então sobra tempo para intrometer dentro da Unify, dentro da Prefeitura, dentro da Câmara dos Vereadores. Sobra tempo. Fala de segurança pública, mas é tão baixo aqui em São João que ele não trabalha. Trabalha pouco, na verdade. E quando a gente o indaga, que nem fomos indagar ele sobre a visita aos presos, houve um conluio entre ele e o antigo diretor, não nos permitindo visitar os presos na cadeia de São João da Boa Vista. Esse caso eu levei até a corregedoria. Nós não temos preocupação com o juiz, com o promotor, com o prefeito, somos amigos de todos. Os pastores têm uma norma, têm uma regra. Pensa que a gente gosta de ser desagradável? Não é o nosso papel. Na verdade, a gente gostaria de ser um doce de batata doce. Mas alguém tem que se levantar pelos pobres, pelo necessitado, pelo aflito, pela viúva, pelo órfão. O trabalho de vocês é esse. Não é satisfazer o desejo de perseguição ao ex-prefeito. Quando a Helenice cita que o território de São João hoje é grande, é graças ao Beraldo, é graças ao Nelson Nicolau, é graças ao Vanderlei e aos outros. Vocês votam diminuindo, vocês votam no mínimo contra esses 3. No mínimo vocês votam contra o Beraldo, contra o Nelson e contra o Vanderlei e contra vocês mesmos. Vamos construir predinhos, zeis,
Olha o resultado de predinho em nossa cidade. Deu certo? Não deu certo. Não deu certo. Quero dizer para vocês que vocês contam com nossa confiança, nosso voto. Confiamos em Deus, primeiramente. Confiamos que vocês seguirão a orientação que vocês ouviram lá na esportiva. Não pense, não deixe deturpar, inverter as palavras. Palavras que não foram ditas, não foram ditas. As palavras que foram ditas, foram ditas. Lá naquela palestra não foi dito diminuição do perímetro, não foi dito. Ah, mas tem que imaginar, tem que saber. Tem nada. Tem nada. O pensamento é livre. Você pode imaginar, mas você não pode colocar palavras que não saíram da boca dele. Curiosamente, quando eu falei a respeito de ganhos financeiros, algumas empresas, curiosamente, estão dentro do novo projeto diminuto para lotear, para construir. Algumas empresas já estão ali dentro. Algumas já estão se favorecendo de uma prestação de serviço ou outra. Olha que coisa curiosa. E tudo assim em uma linha reta. Quando nós falamos de improbidade administrativa, nós não estamos mais lidando com uma população criança, com uma população que é órfã. Hoje, quando a Associação de Pastores se levanta, nós nos levantamos para ajudar, para abençoar, para lançar luz da palavra de Deus sobre as coisas para ficarem claras. Onde há erro. Errou, foi de propósito, vamos corrigir. Vai ter um preço a pagar, que se pague o preço. Mas vocês não podem jogar a prefeitura, no ano que vem, em vários processos, diminuindo o perímetro urbano. Não a diminuição do perímetro urbano. Votem com consciência. Não vote contra o Nelson Nicolau por causa de perseguição. Não vote contra o Beraldo. Não vote contra o Vanderlei. Não vote contra os prefeitos que passaram. Como é que vocês vão olhar na cara desse povo? Eu acho que vocês são pessoas dignas. Quero terminar, senhor presidente, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Quero terminar agradecendo a todos vocês. Claudinei, que esteve conosco ontem lá, no Dia da Gratidão, 12º ano do Dia da Gratidão a Deus, pela cidade que nós temos. Lei que foi ele que criou, inclusive, lei municipal. Bira esteve junto. Encaminhamos pedidos para vocês, mas entendemos que ontem era um dia festivo, acho que a maioria estava lá na IAPIC. Vocês podem ir no nosso evento, tá? A gente faz rapidinho o que tem que fazer com vocês, vocês podem voltar lá para a festa de São João, não tem problema nenhum. Assim o prefeito faz há muitos anos, assim o Bira faz há muitos anos, o Claudinei, que nos honra, ficou até o final, ouvindo o nosso pregador, Jocélio. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E quero dizer que foi um privilégio ontem, junto com o nosso presidente, pastor Fabrício, ideia dele, vamos ajudar a Santa Casa. Começamos e pedimos para as igrejas, põe o pé no freio, nós não sabemos como é que é o armazenamento. 1.674 quilos de arroz tipo 1. Lá eles usam o arroz tipo 1 do Dé. O pessoal nosso levou Pileco, Eco, Tio João, arroz de qualidade. Não que o do Dé não seja, está dentro da classificação. Próximas campanhas, vai vir o óleo de soja. Próxima campanha, vamos ver o freezer, como é que é a conservação de carne. As igrejas evangélicas estão aí para ajudar. Quero dizer para vocês uma coisa que vocês não sabem. Deus não é católico. Deus não é evangélico. Deus é pai. Deus é pai daquele que quer ser filho. E nós agradecemos a Deus a oportunidade de poder ajudar. Obrigado, presidente. Sei que excedi um pouquinho. Obrigado pela paciência. Deus abençoe vocês. Acredito que tudo vai dar certo. Acredito que vocês estão bem amparados. E nós estamos aqui para cooperar com o que vocês quiserem e se quiserem. Deus abençoe. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, pastor. Obrigado pela explanação. E a Câmara Municipal está de portas abertas para quando o senhor quiser participar.
Encerrado o Tribunal Livre, a seguir para a sessão destinada, uso a palavra no grande expediente para os senhores vereadores. Iniciando a palavra para os senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna dessa noite. Algum vereador inscrito? Primeiro inscrito é o vereador Vick. Senhor presidente, senhores vereadores, não ia ocupar essa tribuna hoje, mas me fez alguns acontecimentos a poder usar essa tribuna para, diante dessa coisa muito importante que é o plano diretor. Estive hoje nesta casa e juntamente com o vereador Rui Nova Onda e com o presidente Bira, onde fizemos um documento encaminhando ao chefe do executivo a grande preocupação que estou tendo com relação ao plano diretor à véspera da nossa votação. Eu estou hoje aqui como vereador. Não fui eleito pelos pobres nem pelos ricos. Eu fui eleito pela comunidade do povo sanjonense. E uma comunidade, a gente se faz com todas as classes sociais. Não é somente com o pobre ou com o rico. Nós fazemos com todas as classes sociais. Seria muita demagogia de minha parte enviar essa tribuna e dizer que fui eleito somente pelos pobres. Fui eleito pelos pobres e pelos ricos, pelos empresários e pelos empregados. E uma vez eleito nesta casa, eu tenho que ter a consciência. Na minha votação do plano diretor, acima de tudo está a lei. E essa foi a nossa preocupação de hoje, de poder encaminhar esse documento para consultar ao chefe do executivo a possibilidade de tudo isso que está acontecendo no plano diretor, de direito adquirido. Então, eu estou entrincheirado, aguardando esse documento vir por escrito do executivo, para realmente eu ter a consciência que sempre tive, desde o meu tempo de vereador nesta casa, de 1983, passando a ser também vice-prefeito de São João, da consciência tranquila que o voto que eu dou quando exerci esses cargos e exerço hoje é o voto consciente de todo o povo sanjonense, do rico e do pobre. Às vezes não é a vontade nossa que prevalece aqui, como cidadão comum. Às vezes, como cidadão comum, eu tenho, às vezes, vontade de poder fazer muitas coisas, mas, às vezes, também a lei me impede, talvez, de exercer esse direito. Então, essa é, sem dúvida, a minha preocupação. E nós aqui, vereadores, quando dermos voto consciente, e conheço cada um de vereadores que estão aqui, o voto nosso não vai ser contra Beraldo, não vai ser contra Nelson Nicolau, não vai ser contra nenhum desses governantes. E sim, o voto consciente do dever nosso de cumprir o que determina a lei e a vontade do povo sanjonense. Ninguém aqui é contra Beraldo, contra Nelson Nicolau e os outros prefeitos que aqui passaram e deixaram aqui todo o seu trabalho. E eu tenho muito orgulho desta casa. Eu tenho a oportunidade de estar no meu 5º mandato como diretor da Associação Paulista de Municípios. Conheço os 645 municípios do estado de São Paulo. E tenho orgulho de ser político de São João da Boa Vista. Porque nós não temos caso de corrupção na nossa cidade, concreto, e nunca tivemos, nem de prefeito e nem de vereador. Por isso, eu tenho orgulho de ser político de São João da Boa Vista.
Tem mais um vereador inscrito? Então, o próximo é o vereador Gerson Araújo. Daí, assume a presidência, por favor. Boa noite, presidente em exercício, nobres vereadores. Senhor vereador Arquivic, professor Vic, né? Vou chamar isso. Se tivéssemos mais vereadores como o senhor, a gente poderia aproveitar muito mais o seu exemplo, a sua capacidade de entender sobre política. É uma honra ter esse mandato com você, Vic, porque acho que não só eu, mas alguns pares nossos também aprendi muito com seu ponto de equilíbrio, sua capacidade de entendimento, de compreensão. Isso que a gente precisa. Obrigado a Deus, obrigado a você, que tenha muita saúde, por sempre nos estar ensinando algo positivo em nossa cidade, algo como se lidar com política. Através de você que nos dá esperança que podemos ser políticos e fazer a diferença. Eu venho usar a tribuna essa noite, são minutos rápidos, sobre 3 assuntos que é relevante sobre segurança pública em nossa cidade. Primeiro assunto, solicito à mesa que possa, através do prefeito municipal, incluir na planejamento a atividade delegada no período da noite. Semana passada houve uma tentativa de furto numa escola municipal, onde a pessoa que guardava, o vigilante, o guarda, que é funcionário da prefeitura municipal, foi agredido e por muito pouco não veio a causar algo mais grave com isso. Então precisamos dar um apoio para esses funcionários da prefeitura com mais atenção, em razão da atividade delegada, porque é um patrimônio municipal. Então a atividade delegada ela pode exercer esse tipo de trabalho. Precisamos olhar com muita atenção. Foi solicitado um 90, como todos sabem, o Copom, quando você liga o 90, cai na cidade de Piracicaba, o policial militar que está lá não tem referência nenhuma, e isso dá uma demanda muito grande, e demorou muito tempo para chegar até o local para poder socorrer esse funcionário da prefeitura. Então solicito à mesa que possamos encaminhar um documento que encaminhe atividade delegada no período das 23 às 7 da manhã, onde eles possam, esses policiais militares, fazer apoio para esses funcionários. Segundo ponto, solicito à mesa também que possa convocar o pessoal da Zona Azul, quais os planejamentos dele, o que é esse vídeo monitoramento. Há várias reclamações de munícipes sobre a Zona Azul, há várias reclamações que as pessoas acabam não parando o veículo rápido, sendo autuado, não existe um limite disso, as pessoas mal educadas. Eu não sei se a Zona Azul é beneficente para o nosso município, se causa de forma positiva. É feita uma transferência de valores para algumas instituições nossas. Talvez seria mais conveniente a Santa Casa ou outro órgão público municipal fazer a Zona Azul, trabalhar em cima disso, o retorno de 100% para a nossa cidade. E o terceiro ponto que eu venho falar para os senhores, há um projeto de 2016, o qual minha autoria, e na época era o Coronel Monteiro, a reativação da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do 24º Batalhão. Tentamos várias vezes, conseguimos fazer o projeto, a planta, mas o atual comando geral, naquela época, não condiz, não aceitou esse projeto. Semana passada esteve na capital, no comando geral, o prefeito de Aguaí, Coronel Virgílio e Coronel Monteiro, pedindo alguns armamentos, um oficial para aquela cidade, tendo em vista que no final do ano vai ser inaugurado o CDP, Centro de Detenção Provisória, na cidade de Aguaí. Isso causará um impacto muito grande em nossa cidade e região. A capacidade desse CDP é de 895 detentos, porém todos nós sabemos que sempre ao dobro. E isso vai refletir diretamente em nossa cidade. Então o prefeito esteve lá pedindo auxílio a algumas coisas, e de antemão o coronel Virgílio e o coronel Monteiro apresentaram a proposta ao comandante Salles. O comandante Salles era da mesma turma do coronel Virgílio, da cavalaria, e prontamente atendeu o pedido
para que possa reativar a Escola de Polícia Militar na cidade de São João da Boa Vista. Hoje eu estive com o prefeito municipal, juntamente com o Major Bergamasco, comandante interino do 24º Batalhão, o qual o prefeito municipal Vanderlei deu total apoio para a construção desse núcleo de formação de soldados, onde será feito 2 turmas de 60 policiais militares, e o qual, no período de escola e estágio, esses policiais militares estarão fazendo patrulhamento em São João da Boa Vista e na região. Está fazendo uma fomentação na economia do município e dando mais segurança para a nossa cidade. Então, isso é uma conquista de São João da Boa Vista e região, e de todas as pessoas envolvidas que estão prontamente, principalmente o prefeito municipal, o qual abriu as portas e deu total apoio. Então, para a comunidade de São João da Boa Vista, tendo esse CDP inaugurado em Aguaí, essa onda de crimes, furtos e roubos na nossa cidade, conseguiríamos trazer um pouco mais de segurança para a população são-joanense. Obrigado a todos. Zé, eu queria parabenizá-lo pela sua preocupação quanto à nossa segurança e dizer que foi anotado aqui, que com certeza vai ser tomar providência contra os seus documentos, tá? Obrigado. Nenhum vereador inscrito. Encerrado a palavra livre, destino à recomposição das comissões permanentes. Reposta das comissões permanentes, os mesmos trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Quem que é? Presente na casa, o vice-prefeito Ademir Martins Boaventura, que fala a sua palavra. Gostaria que os vereadores se mantessem em plenário, gente, para a gente possa seguir os trabalhos. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, João Moreto, Dr. Chaves, Claudinho, João Anselmo, Dr. Zé Eduardo, Tite, Gerson Araújo e Odair Pirinotto. Doutor Ademir, seja bem-vindo à sua casa. É um prazer ter o senhor conosco, onde o senhor poderá esclarecer algumas dúvidas dos vereadores que solicitaram a sua presença. O uso da palavra está com o senhor. Beleza? Pronto, bem, graças a Deus. Obrigado, presidente. Gerson, meu velho amigo. Em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores, todos do auditório, população são-joanense, pessoal que faz a parte da casa, muito bem feita. E é um prazer estar aqui novamente, né, depois de 12 anos de vereança, agora como vice-prefeito. E há uma diferença muito grande. Eu tenho certeza que o ano que vem muitos aqui vão continuar nessa casa e talvez alguns até possam ir para
para o Executivo também, porque potencial eu vejo de sobra nessa casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o motivo da minha vinda novamente nessa casa. Né? E coloco a todos os vereadores que sempre aceitarei o convite para estar aqui debatendo não apenas assuntos relacionados à saúde, mas qualquer tipo de assunto relacionado à nossa cidade de São João da Boa Vista. Muitas vezes eu não consigo comparecer em datas previamente agendadas, em virtude da minha profissão como médico, tanto no meu consultório quanto nos plantões, que acabam tomando um tempo muito grande e muitas vezes me impedem de estar nesta casa. Sei que hoje é a última sessão ordinária, antes do recesso legislativo, e procurarei ser breve. Eu estava lendo uma revista há mais ou menos uns 2 meses atrás, a revista Época, da editora Abril, e um assunto relacionado à parte de comunicação. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou começando o assunto dessa forma. E na revista Época há um dado muito interessante com relação à comunicação, que todos vocês sabem, que é o uso cada vez maior da internet. Nós sabemos que o ano passado, por exemplo, o nosso presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição usando basicamente a internet. E na revista Época tem um dado estatístico muito interessante. Em torno de 11% da população mundial, 11%, um número muito pequeno, ainda utiliza jornal. 34% utiliza rádio e TV. E 55% utiliza a internet. Ou seja, é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, de globalização. E dentro da política também. Dentro da política nós temos que saber usar essa ferramenta. E quando eu falo saber usar, é porque a gente sabe que muita coisa dentro da internet é benéfica, mas muita coisa dentro da internet é maléfica. Então temos que tomar muito cuidado quando a gente acessa ou entra num determinado grupo ou acaba lendo uma notícia, mas realmente saber se aquela notícia é verdadeira ou não. Confesso a vocês que no alto dos meus 53 anos de idade, eu nunca tive muito contato com a internet. Sou da época ainda que não existia nem celular nem computador. E tenho uma certa dificuldade em poder mexer com o computador ou com a internet. Até com o celular. Muitos reclamam que eu não consigo nem visualizar os WhatsApp. Né? E na verdade, esse ano eu adotei uma estratégia diferente. Por ter essa dificuldade, né, com a tecnologia que eu estou me adaptando aos poucos, eu tenho uma pessoa, uma funcionária, que faz esse serviço para mim. E é importante para todos nós que temos contato diário com a população, saber o que a população está pensando do trabalho nosso, tá? Como o Vanderlei prefeito, doutor Ademir vice, de vocês vereadores, o trabalho de cada um. E a internet nos dá uma boa mostra do que a população está pensando do nosso trabalho. E muitas vezes a gente sofre algumas críticas, e críticas injustas. E esse foi um dos motivos que eu vim aqui há 35 dias atrás, se eu me recordo, se a minha memória não falhar, no dia 20 de maio, e para debater sobre saúde. Né? E essa pessoa que está trabalhando comigo desde o dia 1º de janeiro desse ano, ela vai justamente filtrando isso para mim. Tanto em redes sociais, quanto no próprio WhatsApp. Eu comecei a fazer parte de alguns grupos e fui vendo quais eram as principais reivindicações, as principais reclamações da população com relação a essa área, que é a área que particularmente eu domino mais por ser médico há mais de 24 anos. E é uma área que eu tenho muito a contribuir, modéstia à parte, pelo tempo que eu tenho de saúde pública, de saúde em hospitais particulares. E por essa razão eu decidi ver o que realmente a população está reivindicando. E não apenas a população, mas também os funcionários da área da saúde. Nós temos hoje quase 700 funcionários na área da saúde. E os funcionários também têm grupos. Tem grupos que eles procuram muitas vezes nos comunicar, nos dar algumas dicas, nos colocar a par do que está acontecendo. Porque não tenho essa ilusão de que nós, do Executivo, sabemos tudo. Muita coisa acontece e nós não ficamos sabendo. E isso é até importante. Isso se chama descentralização.
É importante uma administração descentralizada. Eu tenho que confiar no meu funcionário. Eu tenho que dar ao meu funcionário autonomia para que ele possa fazer um bom serviço. Isso se chama motivação. E dentro dessa internet, né, dessas redes sociais, eu fui anotando algumas coisas, reclamações, reivindicações, tanto de funcionários quanto da população. E sempre conversando com o prefeito Vanderlei. Eu sou o vice-prefeito, eu não tenho, na verdade, o poder da caneta, como todos sabem, mas eu tenho o diálogo como principal arma dentro de uma democracia. E conversei com o Vanderlei sobre muitos assuntos, né. O ponto culminante de tudo, e talvez o que tenha gerado a minha vinda há 35 dias atrás, como todos sabem, foi uma carta da juventude do meu partido, do PSTB. Nessa carta eles faziam uma série de críticas à área da saúde e exigiam que algumas providências fossem tomadas. Baseado nisso, eu compareci aqui e fiz alguns apontamentos. Né? Esses apontamentos, gente, é baseado no que eu penso ser correto. Muitas vezes você vê algumas reclamações, algumas reivindicações, né, e que não são possíveis de serem realizadas, mas outras sim. E é dentro desse contexto de reivindicações possíveis e plausíveis que nós buscamos fazer sempre o melhor. E eu vou pontuar para vocês aqui, apenas para a gente poder agilizar a nossa discussão posterior, o que nós, teoricamente, acordamos na reunião passada do dia 20 de maio. A primeira reivindicação de grande parte da população era a presença um pouco mais constante do nosso diretor de saúde no departamento. Essa era uma reivindicação que vinha não apenas da população como um todo, como também de alguns funcionários dentro desses WhatsApp, né? E isso foi colocado aqui. Inclusive, na reunião passada, o nosso diretor de saúde estava presente, né? E foi colocado, olha, há essa reivindicação, a presença um tempo um pouco maior do diretor de saúde dentro do departamento. Isso foi discutido. Depois eu vou falar o que nós decidimos. Eu estou fazendo aqui, na verdade, mais uma prestação de contas da reunião que aconteceu no dia 20. O segundo era a parte organizacional do nosso departamento de saúde. Isso é uma crítica que existe há um certo tempo. Eu também monitorei muito essa crítica, baseado nos nossos funcionários da área da saúde. A área da saúde é uma área muito complexa, e o departamento de saúde é um departamento muito complexo. Se vocês pegarem no departamento de saúde, são mais de 34 subunidades, vamos dizer assim. E cada unidade com a sua chefia. Então, a reivindicação principal era que cada chefia pudesse ficar no seu setor. Então, nós temos hoje, só citando alguns exemplos aqui, o chefe da UAC. UAC é a Unidade de Avaliação e Controle. É o Josué. O chefe da Vigilância Epidemiológica. É o Ludmila. O chefe do almoxarifado. É o Wilson, se eu não estiver enganado o nome dele. O chefe da enfermagem. A enfermeira Adriana. O chefe da manutenção. É o César. O chefe dos motoristas de ambulância e transporte é a Renata. O chefe de todos os 17 PSFs, nós temos os 17 PSFs, a enfermeira Carolina. O chefe do CAPS, são 3 CAPS, é o Eduardo Malota. O chefe da UPA, é a Heloísa, com o Zé Eduardo, que faz um belo trabalho lá na UPA também. Então, essas chefias, elas têm que ser valorizadas. E o que eu senti nessas reclamações dentro dos grupos é que havia sempre uma necessidade da chefia se reportar a alguém dentro do departamento. E alguém que não é chefe. Não é um chefe absoluto. Dentro de uma hierarquia de um departamento, nós temos hoje o nosso diretor de saúde, a assessora do diretor de saúde, que foi um cargo criado aqui pela Câmara Municipal, e os demais setores, com cada um tendo uma chefia específica. Então, essa parte, esse segundo tópico que nós
havíamos acordado no dia 20, era justamente de acertar essa organização do departamento. Hoje, uma reclamação muito grande, olha, vai ter uma reunião com a enfermagem. Bom, quem é a chefe da enfermagem? É a Adriana. Então tem que ser a Adriana e o diretor de saúde. Vai ter uma reunião com o chefe do transporte. É a Renata. É a Renata e o diretor de saúde. Vai ter uma reunião com o chefe da vigilância epidemiológica. É a Ludmila. A Ludmila com o diretor de saúde. Ou mesmo só a Ludmila, se o assunto não necessitar da presença do diretor de saúde. Então, essa reivindicação de uma organização maior dentro do próprio Departamento de Saúde foi uma das minhas metas principais quando eu vim aqui. E levei isso para o prefeito Vanderlei. Falei, olha, a reclamação que existe dentro do próprio funcionalismo é essa falta de autonomia para cada chefia. Gente, quem mais entende de determinado setor? É o chefe do setor. O Claudinho é chefe do setor dentro da prefeitura. Não adianta falar, Claudinho, você vai se reportar ao BIA, com todo respeito ao BIA. Né? Mas o BIA não tem um conhecimento que você tem do setor que você é o chefe. Então, e muitas vezes o BIA dava pitaco no seu setor, mesmo sem um conhecimento que você tem profundo do setor. Então, essa reivindicação dessa parte organizacional do departamento é unanimidade entre todos, não apenas entre todas as chefias, mas entre todos os funcionários. Eles querem ter essa liberdade. Liberdade de ação, tá? Liberdade de poder se reportar ao chefe direto, e se o chefe direto necessitar, aí sim ao diretor de saúde. Então, é uma coisa muito simples de resolver. Não parece nada complexo ou complicado eu colocar cada um dentro do seu setor. Eu não posso mais aceitar que o chefe X, que não é do setor dele, vá comandar uma reunião Y. Isso é inadmissível. E gera um descontentamento muito grande entre todos os funcionários. Por que fulano de tal está fazendo isso? O que ele tem mais do que eu? Então eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Absolutamente. Só quero que exista uma organização um pouquinho mais justa dentro do departamento, vamos dizer assim. Tá? Onde cada chefia possa exercer a sua função. Se a chefia não conseguir ou ter problemas maiores, aí sim, hierarquicamente, ela vai buscar instâncias superiores. Então, foi o segundo tópico que nós acordamos aqui. São 5. O terceiro tópico foi a contratação, pedido antigo do colega Zé Eduardo, de um outro médico na UPA, de mais um médico na UPA. Nós discutimos qual seria o melhor horário. A ideia seria a contratação de mais um médico, talvez 24 horas. Diminuímos para 12 e, em virtude da parte econômica, para 6 horas. Então, foi a terceira reivindicação dentro da nossa pauta de reunião do dia 20. A quarta reivindicação foi transparência. O que é transparência dentro de uma gestão? É você poder abrir o site da prefeitura e ver tudo que está ali. E esse é um objetivo nosso. Ninguém aqui quer esconder nada, ninguém aqui quer fazer falcatrua. É transparência. Transparência administrativa. E dentro da prefeitura, existem alguns convênios, alguns contratos, por força da lei, esses convênios, esses contratos, tem que ter sempre um gestor. Isso é lei, eu tenho que ter um gestor. E nós, na verdade, quem escolhe o gestor é o prefeito, e sempre se escolheu um funcionário. Por exemplo, vou fazer um contrato, desculpa estar te citando muitas vezes aí, Claudinho, mas como você é funcionário da prefeitura, vou fazer um contrato dentro do setor do Claudinho. Eu posso colocar o Claudinho como gestor desse contrato? Até posso, mas seria mais transparente eu falar, olha, Claudinho, estamos fazendo um contrato dentro do seu setor com uma firma X e eu vou nomear um gestor independente. Então, na verdade, essa foi o quarto tema que nós abordamos, de fazer uma transparência dentro dos contratos e dos convênios que a prefeitura faz com as diferentes instituições. Então, nomear gestores independentes, para que não paire nenhuma dúvida que há favorecimento dentro da prefeitura. Isso não pode existir.
E isso se chama transparência administrativa. Né? E a quinta e última, que na verdade se encaixa junto com a segunda, que é a parte de organização do próprio Departamento de Saúde, é justamente a parte de descentralização. Né? Eu vou pedir até um espaço para vocês. Eu estou lendo um livro chamado Estratégias de Gestão, né, de Rui Otávio Bernardes de Andrade. É um grande coaching, né, e hoje a gente fala muito em formar líderes. Nós temos que formar líderes. Aqui eu vejo vários líderes. Né, então nós temos condição de estimular o Rui é o líder. Eu vou te estimular, Rui, a ser cada vez mais líder. Eu vou fazer você, sabe, atingir patamares que você tem potencial para atingir. Tá? E que muitas vezes você ainda não percebeu disso. Isso. Então, olha só. Olha o que diz esse livro, que interessante. Né? Ele começa dizendo o seguinte: descentralização de uma administração, de uma gestão. Né? É um tópico muito comum, principalmente quando o assunto é gestão administrativa. Aí ele fala, a gestão administrativa descentralizada traz vários benefícios, a saber, a autonomia dos colaboradores permite o desenvolvimento do seu potencial máximo. Ou seja, quando eu estimulo o meu funcionário a ter liberdade de ação, eu vou estimular a fazer coisas cada vez melhores. Isso é muito importante. Eu quero o meu funcionário, citando agora o exemplo da área da saúde, junto comigo. Eu não quero funcionário meu inimigo. Eu não quero fazer uma reunião com o meu funcionário e dar soco na mesa e falar, vai ser assim porque eu quero que seja assim. Então a gente tem que partir para essa descentralização democrática. Ou seja, eu quero ouvir o meu funcionário, eu sei que ele tem boas ideias e eu quero estimulá-lo a fazer parte do processo de produção de uma saúde cada vez melhor. Segundo, ganho de proatividade. A proatividade é justamente isso. É o funcionário se sentir motivado. Né? Discussão ampla dos assuntos com possibilidade de novas alternativas, baseado em pessoas que vivem o dia a dia daquele setor. Eu coloquei o Claudinho. A pessoa que vive o dia a dia do setor está muito mais apta a opinar e dar ideias brilhantes do que pessoas que não vivem aquele setor no dia a dia. Então essa parte de descentralização é muito importante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já trabalhei, vou dar um exemplo aqui simples, em todos os postinhos, sem exceção, de São João da Boa Vista. Desde postinhos como Pedregulho, o Bairro Alegre, Jardim de São Paulo, Durval Nicolau, Recanto de Aguari, Azaleias, IP, DR, todas as unidades, sem exceção. Gente, cada unidade tem uma particularidade. Isso é interessante. Cada população de uma área, nossa cidade cresceu, tem uma particularidade. E quem conhece a particularidade daquela região? O próprio PSF, hoje chamado de ESF, diz isso. A estratégia de saúde da família é baseada no nicho populacional e cada nicho populacional tem a sua característica própria. Por isso que não é interessante um médico, uma enfermeira, um dentista, um auxiliar de enfermagem, que já faz parte de uma determinada área, ele conhece aquela área profundamente. E aquela área tem características que são diferentes de uma outra área, muitas vezes até próxima daquela área. Então, essa parte de proatividade e motivação é importante para o nosso funcionário, para o funcionário da saúde. E é isso que eu preguei no quinto item. Ou seja, eu preciso motivar esse funcionário. E o que eu vi nas redes sociais, e por isso que eu comecei falando sobre internet, que a internet hoje é mais utilizada do que jornal, do que rádio, do que TV, porque a internet hoje é uma ferramenta do funcionário reclamar, do funcionário reivindicar. E dentro das reivindicações, isso eu concordo. Eu acho que eles estão corretos. Eu poderia falar, não, eles não estão corretos. Mas essas reivindicações que foram feitas, elas estão corretas. E só tem a acrescentar para a nossa administração. A administração centralizada na mão de uma pessoa, de duas pessoas, de três pessoas, não anda bem. Eu desmotivo o meu funcionário, o número de atestados de falta aumenta, por incrível que pareça. E o funcionário não se sente fazendo parte daquele grupo. Né? Exatamente, ele se sente meio que excluído. E é o que eu estou percebendo hoje dentro da nossa administração, principalmente quando se fala na área da saúde. E todos esses 5
itens, tá? Eu levei ao conhecimento do Vanderlei e do diretor de saúde, que esteve aqui e falou, olha, essa é a minha maneira de administrar. Eu não peço que vocês concordem comigo. Estamos numa democracia. E ninguém vai impor a ferro e fogo as suas ideias. Mas essa é a minha maneira, que eu penso ser a mais adequada para atrair o funcionário comigo, para que a saúde comece a andar a passos mais largos e trazendo junto a principal mola mestra, que é justamente o funcionalismo público. Só para terminar, essa frase também está no livro, né? Descentralizar as decisões é uma tendência moderna para utilizar melhor os recursos humanos disponíveis, né? Ou seja, o modelo de administração descentralizada permite o crescimento de toda empresa por meio do quê? Qual que é a ferramenta para a empresa crescer, gente? A ferramenta para toda empresa crescer é utilizar o recurso humano que ela tem. Parece óbvio isso, né? Eu citei para vocês aqui, eu sou dono de 2 lojas, e eu procuro estimular meu funcionário. E eu vejo isso. Se eu estimular meu funcionário, ele veste a camisa, ele trabalha bem, ele se sente motivado, ele se sente fazendo parte do time. Se eu falar, não vou motivar meu funcionário, tá? Tenho certeza que as minhas vendas vão cair, né? E o funcionário vai fazer meio que corpo mole, porque ele não se sente parte do time. Ele não se sente uma pessoa que está sendo, vamos dizer assim, valorizada. Talvez a palavra correta seja isso. Então, esses 5 tópicos, fazendo, né, um esclarecimento a vocês, eu vim aqui no dia 20, levei esses 5 tópicos ao conhecimento do Vanderlei, falei, Vanderlei, nós precisamos organizar o departamento, nós precisamos colocar o médico na UPA, nós precisamos fazer a transparência administrativa através de gestores independentes de todos os contratos e precisamos dar autonomia para todas as nossas chefias, né, em todos os setores. E o departamento de saúde, que é o nosso foco aqui hoje, gente, é um departamento monstruoso. Ninguém teria capacidade sozinho de administrar. Ninguém. Então, dentro de uma política de organização, transparência e descentralização, é essa a proposta que eu fiz. Tá? Então, eu vim falar para vocês, eu levei isso ao prefeito, estamos aguardando uma resolutividade, sim ou não. Como eu disse na reunião passada, o Vanderlei não é obrigado a aceitar, a gente discute muito coisas relacionadas à área da saúde, né? O Vanderlei até ele estaria aqui hoje, né? Ele já tinha um compromisso anteriormente assumido, mas nós iríamos discutir juntos isso daqui. Inclusive, como nós sabemos que o convite foi feito pelo vereador Chaves, o Vanderlei Chaves colocou o gabinete à sua disposição, a hora que você quiser, a gente pode discutir esse assunto, né, profundamente, né? Então, o que ele me disse, ele mandou um ofício, eu não li o ofício, que realmente a prefeitura, o poder executivo, está à disposição não apenas do Dr. Chaves, de todos os vereadores que queiram debater a saúde, porque muitas vezes, como eu disse para vocês, a gente não consegue vir aqui para poder conversar abertamente com vocês. Obrigado, gente. Algum vereador quer fazer uma pergunta? Algumas. Vereador Chaves. Boa noite, Demir. Obrigado pela sua presença. Você falou pra caramba, né? E eu me perdi um pouco nos teus 5 itens aí. Mas dos 5 itens, né, você disse que levou todos ao prefeito. Porém, nenhum foi realizado. Então, não foi realizado porque, na realidade, você não tem a caneta. Quem tem a caneta é o prefeito. Por isso que a reunião tem que ser feita com ele. Eu recebi, sim, aqui um ofício, número 185, me convidando para participar de uma reunião na prefeitura. A princípio, eu não iria aceitar, porque eu acho que esse assunto deveria ser debatido aqui na casa, perante todos, mas em virtude da sua presença, né, em respeito à sua pessoa, eu aceito.
peço para que você intermedie essa reunião, porém nós três, tá? Eu prefiro que seja assim. Agora tem algumas perguntas para fazer para você dessas 5 questões que você enumerou, que infelizmente nenhuma saíram do papel, né? Com relação à transparência, você poderia me informar se no site da prefeitura tem o horário de trabalho do diretor de saúde, Lúcio Doval? No site consta o nome do diretor de saúde e disponível 24 horas. Disponível 24 horas. É o que consta no site da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Correto. Ele não tem um horário de entrada e de saída, né? Então ele está infringindo a lei federal número 8.080, que fala que para ser diretor de saúde e sendo da área de saúde tem que cumprir o horário. Então ele está irregular. Então esse vai ser um assunto que tem que ser debatido com o prefeito, né? E até aqui do dia que eu pedi para te chamar a segunda vez aí, né? Eu até falei que você poderia exonerar o Lúcio, porque na minha opinião ele não está exercendo a função de diretor de saúde, nunca exerceu, sempre deixou para terceiros, e você assumir. Porém, você também vai se incluir nessa lei 8.080 aí, que vai ser um pouco complicado para você. Correto? Uma outra pergunta, Ademir. Você tem noção da quantidade de horas extras do casal César e Rúbia no Departamento de Saúde? Chaves, não dispõe desse dado. Não dispõe? Não dispõe. Então, procure saber e leve para a reunião. Você vai se impressionar um pouquinho com as horas extras. No dia que você esteve presente aqui, foi feito um questionamento ao Ulisses, motorista. Né? Apenas um questionamento. Ô Igor, dá licença um pouquinho, por gentileza. Foi feito um questionamento ao Ulisses de quem estava comandando uma reunião no departamento de transporte da prefeitura. O Ulisses falou que o César, que é da manutenção, estava presente. Até o Lúcio aqui falou que ia me processar, papapá. Depois disso ele ficou quieto. Você sabia que em represária a essa resposta, o Ulisses está sofrendo uma sindicância determinada pelo diretor de saúde, acusando que ele passou para você e para mim uma gravação dessa conversa no Departamento de Saúde? Na verdade, Chaves, eu sei dessa sindicância. Eu fiquei sabendo, na verdade, da sindicância porque o meu nome foi citado. Não, o meu também. E o do senhor também. Né? Então, quando eu fiquei sabendo que meu nome tinha sido citado, eu queria saber qual era o motivo da sindicância, né? Qual era o principal argumento para você abrir uma sindicância contra um funcionário. Estou vendo até que o Ulisses está ali. Boa noite, Ulisses. Então eu queria saber qual era o motivo da abertura dessa sindicância. E o motivo alegado é que o funcionário Ulisses teria gravado a reunião dos motoristas de ambulância de maneira proibida. Então, eu vi rapidamente os papéis iniciais da sindicância, o questionamento do diretor de saúde, a diretora do RH, se realmente algum funcionário poderia gravar uma reunião de um dentro de um setor de um departamento, e a resposta do RH foi que se não houve nenhum prejuízo para aquele setor ou para o próprio departamento, aparentemente não teria nenhum óbice com relação mas além de gravar, ele teria passado para nós dois. Não, sim. E na sindicância não foi apresentada a gravação. Não, sim, então é uma sindicância totalmente mentirosa, né? Só terminando, vereador. Então, e aí, quando me colocaram a par que meu nome tinha sido citado, eu falei, deixa eu ver onde meu nome foi citado. E meu nome foi citado que eu saberia de uma gravação, que realmente a reunião havia sido gravada, eu e o vereador Chaves. E realmente eu disse, olha, eu não sei de nenhuma gravação, eu não tenho
conheço o Ulisses porque sou pediatra do filho dele, né? E depois, né, eu não poderia falar, se alguém me falasse, olha, eu realmente gravei, Sim, mas... eu não sei se isso é legal ou ilegal, mas o próprio Ulisses, né, acho que ele fez depois hoje, né, Ulisses? Fez um depoimento, a sindicância foi hoje, né? Então, e o Ulisses negou que tivesse gravado qualquer tipo de reunião, né? Agora, realmente, eu não sei dizer da onde surgiu essa ideia de que eu havia dito que o Ulisses tinha gravado, né? Se quer eu converso com o Ulisses, né? Não, mas presta atenção. Nós dois fomos citados, né? Então eu gostaria aqui de deixar em público para a própria Câmara que, mediante essa situação de ter sido citado, né, eu me proponho a depor, né, e a desmentir esse fato. E eu acho que é um fato grave, porque abriu uma sindicância insinuando que existe uma gravação, não apresentar a gravação e citando o nome meu e seu, né? Qual o relacionamento que nós temos aí para os dois? Justamente os dois, que eu estou te chamando aqui para te interrogar, os dois, nós vamos ter a gravação dele. Entendeu? Não concordo com essa sindicância, acho que foi mais uma aberração, como foi aquela sindicância da educação. Na verdade, Chaves, aqui a gente está jogando muito franco, muito aberto, até falo para o Ulisses, né, você não me falou nada, faz algum tempo que eu não converso com você, precisa levar o filho lá, que faz um bom tempo que você não leva, né, e o Ulisses jamais me disse alguma coisa, ou nenhum funcionário do motorista de ambulância me disse nada. Então, Ulisses, eu coloco à sua disposição, se houver alguma necessidade de algum, que eu possa prestar algum depoimento dentro dessa sua sindicância. Em nenhum momento eu conversei com você, eu não sei de onde surgiu essa ideia do meu nome ter dito que, olha, o Ulisses gravou, né? E pelo visto, pelo que eu li, a sindicância foi aberta justamente com vamos dizer assim, com esse álibi, né? Que, olha, o doutor Ademir e o vereador Chaves ouviram o Ulisses dizer que gravou a reunião, né? Então, isso isso é inverídico. E eu digo aqui em público que é inverídico. Então, eu não conversei com nenhum... Não sei nem se algum motorista gravou ou não gravou. Isso eu não sei nem dizer. E não sei nem dizer se isso é ilegal, você gravar uma... Né? Aí vamos lá. Então, nós falamos de transparência do horário do diretor de saúde, né? Disponível 24 horas, acho que é meio impossível isso, né? Mas 24 horas, 30 dias por mês, 360 dias por ano, é um negócio meio inviável. As horas extras, o caso do Ulisses, né? A lei federal que o diretor não pode exercer essa função, isso é uma lei federal. Em Ponta Grossa teve uma denúncia e o prefeito foi obrigado a exonerar o diretor de saúde por ele ser médico, aqui no caso ele é dentista, mas cai na mesma que trabalha no seu consultório. Fica maior parte do tempo no consultório do que no departamento de saúde, porque no departamento de saúde a gente sabe que quem manda é um casal. Então um casal manda no departamento de saúde, né? Então o nepotismo continua. Teve uma reunião, recentemente, depois que você esteve aqui, com as enfermeiras, que foi ligada em todos os postinhos para perguntar se médico estava e marcar horário. Em alguns postinhos médicos estavam, outros não, isso é habitual, você sabe disso. Você sabe quem que ligou nos postinhos? E você sabe quem falou que ligou? Chaves, eu fiquei sabendo que o diretor de saúde teria feito a ligação. Não foi o diretor de saúde que fez a ligação. Não foi. Isso depois, na reunião com o prefeito, eu vou te falar quem fez a ligação. Não foi o diretor de saúde. E no dia da reunião com as enfermeiras, ele insistiu em falar que foi ele. E não foi ele. Ele simplesmente não ligou. Mais uma vez ele deliberou para alguém ligar. Eu vou chamar de casal 20, né? Que é o casal 20 que deve ter ligado. Deixa eu só completar. Você falou com relação às chefias, né?
Sim. Cada chefia no seu departamento correto. Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. As escalas médicas estão sendo elaboradas, acho que é pela Carol e pela Adriana, né? Porém, tem que ter aval de um terceiro. Porque se não tiver aval desse terceiro, não sai a escala médica. Então não mudou nada. É como você disse, não mudou nada do dia que você veio até aqui. Então você citou de transparência, do nepotismo, dos cargos que devem ser ocupados pelas pessoas corretas, né? Médico da UPA. Médico da UPA, infelizmente, 6 horas, eu acho que vai ser muito pouco. No dia que você esteve aqui da outra vez, eu fiz um questionamento com relação ao custo desse médico na UPA. 12 e 24 horas. É fácil, é só ver quanto ganha e fazer o custo. Ninguém respondeu. Qual é o custo anual de um médico 24 horas na UPA? Todos os dias, a mais. Chaves, até o Dr. Zé pode ser mais preciso. Eu acredito que um plantão de 24 horas na UPA seja R$ 2.500. Tá. R$ 2.500 mais ou menos por 24 horas. Fazendo 12 horas seria 1.250, né? 6 horas, 675. Não, eu fiz o questionamento meu é o custo anual. Porque esse custo anual, se você colocar no papel, para atender uma população de 100 mil habitantes, pega o valor final e divide por 100 mil, vê quanto vai dar por habitante, você vai ver que é praticamente... Não tem relevância. Como é que não tem dinheiro para pagar um médico a mais? Como que não tem dinheiro? Esse dinheiro está indo aonde? Para quê? Qual a função desse dinheiro? Então tem o dinheiro. Esse dinheiro tem que aparecer. Porque é essa a conta que nós temos que fazer. 100 mil habitantes, valor tal, X, vai ficar tanto. Como que não tem, gente? Pelo amor de Deus. É fácil. É questão de número. É questão de contabilidade. Você falou da UPA, transparência, dos cargos. Qual foi o outro, Edemir? Me lembra aí. Dos contratos. Nós estamos... dos contratos que eu já tenho em mãos, que são os gestores, né? Uhum. E o quinto é o quê? Qual que é o outro? Na verdade, o segundo e o quinto. O primeiro seria, que é uma reivindicação muito grande, que seria o do horário do diretor. A segunda, a organização do departamento, onde cada chefia vai estar dentro do seu setor. Terceiro, a nomeação de gestores independentes. O quarto, sobre a UPA. Né? E o quinto, a liberdade de ação. Você dá autonomia para cada um dos funcionários poder ter essa liberdade de ação. Eu vou fazer uma colocação aqui meio assim, pessoal minha, mas eu acho que está bem dentro do contexto. Você já é vereador há muitos anos, vice-prefeito agora, uma pessoa muito querida e lidava praticamente com a cidade toda. Nessa mudança que teve de gestão, você perdeu alguns postinhos, né? As Aleias, Vila Valentim, Recanto e o Santo Antônio. Na minha opinião, Ademir, eu estou sendo bem honesto, saindo um pouco da área dos questionamentos, né? Eu te vejo como um potencial candidato a prefeito. Você é muito querido pela população. Te afastar desses postinhos, na minha opinião, não sei a sua e também não precisa responder, tá? Foi te afastar praticamente de metade da população de São João, do contato diário. É diminuir a sua popularidade. É te isolar para você não sair candidato a prefeito. Não é o contexto da conversa, mas você... Não, pera um pouquinho, deixa eu terminar. Mas você realmente saiu de vários postinhos. Eu sei que tinha problema de horário, tal, papapá, mas isso não vem ao caso. Estou vendo o caso de uma outra maneira. E só para encerrar, Ademir, marca
marca a reunião, correto? Ok. Sexta-feira é um dia bom para mim. E você acho que está um pouco mais culto na leitura do que eu, né? Eu realmente estou lendo um livro, eu estou falando sério, não é brincadeira, tá? Você está lendo, como é que chama o livro que você está lendo? Estratégias de gestão. Eu estou lendo 2, porque eu começo um, depois eu canso, vou pro outro, né? Um chama O Feio, e o outro chama A Arte de Ligar o Foda-se. São bons, eu te recomendo. Não, só fazer um favor, presidente. Com relação a... Até me abre o espaço para poder explicar a parte dos postinhos, né? Eu trabalhei nos postinhos de São João da Boa Vista já há mais de 22 anos. O que acabou acontecendo foi o seguinte, foi uma surpresa quando eu assumi o cargo de vice-prefeito e veio a notícia que eu não poderia ser vice-prefeito e médico de rede pública, né? E aí eu questionei, falei, mas eu posso ser vereador? Eu fui vereador durante 12 anos e médico de rede pública. Não, vereador pode, mas cargo do executivo não. Então a nossa Constituição não permite que cargos do Executivo Federal, presidente, vice-presidente, estadual, governador, vice-governador e municipal, prefeito e vice-prefeito, possam ter uma segunda atividade pública. Vereador, cargo legislativo, pode. Eu falei, tudo bem, eu abri mão, talvez, eu não estou falando isso aqui, gente, para poder me gabar, não. Eu abri mão do meu salário de vice-prefeito. Desde o dia 1º de janeiro de 2017 eu não recebo nada. Zero. Eu não recebo nada como vice-prefeito. E, na verdade, o ano passado inteiro, houve uma denúncia anônima, essa é a grande realidade, de que eu não poderia estar trabalhando em todas as unidades que eu trabalhava, as Aleias, a Vila Valentim, o Recanto Jaguari, sendo vice-prefeito, mesmo não tendo salário como vice-prefeito. E eu fiquei o ano inteiro praticamente respondendo a um processo. E recebendo aqui da prefeitura um montão de intimação do Ministério Público, eu ficava tremendo, né? Com o medo, tá, de estar fazendo alguma coisa realmente irregular. Isso foi até o final do ano passado, onde realmente falou, olha, você não pode ser médico de rede pública e vice-prefeito, mesmo que eu achei que a princípio o problema seria por ter 2 salários. E eu comentei até com o promotor, falei, olha, eu não tenho 2 salários, eu não tenho salário de vice-prefeito. Não, o problema não são os 2 salários acumulativos, o problema são as 2 funções acumulativas. Você não pode trabalhar como vice-prefeito e ao mesmo tempo como médico de rede pública. E um fato que acabou agravando, porque eu tinha uma defesa, inclusive existia essa jurisprudência, porque eu era de uma empresa, uma PJ. Lembrar para vocês que nós tínhamos um contrato com uma PJ, inicialmente foi a Biosaúde e depois a Vitale, né? E o que eu alegava sempre na minha defesa era a Prefeitura de São João contratou a Vitale. A Vitale, por sua vez, vamos dizer assim, uma palavra talvez estranha, quarteirizou. Então a Prefeitura terciarizou para a empresa uma OS, e essa OS, a parte médica, foi quarteirizada. Então a Vitale contratava outras empresas para prestar o serviço médico. Uma dessas empresas é a Pediatria São João Limitada, que são 9 pediatras. Um desses pediatras sou eu, que não sou nem o sócio majoritário. Né? Então, foi uma... Inclusive, eu tive que me defender quando nós ganhamos a eleição. Houve uma tentativa de impugnação da nossa chapa, alegando isso. Eu não me afastei das atividades de médico da rede pública para concorrer ao cargo de vice-prefeito. E nós ganhamos em São João por unanimidade e ganhamos em São Paulo por unanimidade. E foi essa mesma linha de defesa, a Patrícia, que é advogada, pode até me ajudar nisso, e foi a mesma linha de defesa no ano passado. Eu falei, olha gente, eu sou vice-prefeito, mas não é o Ademir, pessoa física, que está trabalhando. É uma empresa que foi, na verdade, quarteirizada pela Vitale, e qualquer um dos 9 pediatras que pertencem a essa empresa pode ir lá fazer o trabalho. Portanto, que o pagamento não é feito para a Ademir, é feito para a empresa Pediatria São João Limitada. A Pediatria São João depois repassa para os seus sócios, conforme o trabalho de cada um.
isso até foi, de certa forma, aceito pelo Ministério Público. O grande problema foi quando nós tivemos que romper com a Vitale. E aí deixou de ser um contrato de gestão para ser um convênio. Um convênio com a Santa Casa. E aí já houve uma mudança um pouquinho jurídica na ação. Não era mais prefeitura com uma OS. Era a prefeitura com Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, mas já deixou de ser um contrato de gestão para ser um convênio. E aí, falou, não, agora você não pode realmente por ser a Santa Casa. Eu me lembro que na época, eu questionei muito, eu adoro a Santa Casa, né? Eu comecei minha vida na Santa Casa. E eu tinha dúvida até que ponto seria interessante passar mais 347 funcionários para a Santa Casa. Com um lucro muito pequenininho para a Santa Casa. Fizemos vários estudos, a Patrícia participou de vários estudos nesse contexto para saber. Mas acabamos decidindo por fazer o convênio com a Santa Casa. E os funcionários, então, passaram a ser funcionários da Santa Casa, com carteira assinada da Santa Casa. Nessa situação, eu fui obrigado, no dia 31 de dezembro do ano passado, a pedir um afastamento dos postos de saúde. A minha preocupação, eu até comentei isso com 2 promotores, eu falei, olha, a minha preocupação é a população sanjonense. Eu tenho preocupação se vai ter pediatra que vai querer fazer todos os postinhos que eu fazia. Porque não é fácil, gente, atender 3, 4 postinhos todo dia, com 16 crianças por dia em cada postinho. E população muito humilde, tem dificuldade de comprar uma dipirona. A população depende demais do atendimento hoje em PSF. E na UPA também. A população está sem dinheiro. O Brasil vive uma crise. E São João não é diferente. São João não é uma cidade rica. São João é uma cidade que passa por dificuldades. Então, a minha preocupação era essa. Será que nós vamos conseguir algum pediatra que vá ter esse ânimo de fazer 3, 4 postinhos em substituição do doutor Ademir? Não pela minha capacidade técnica, porque nós temos aqui 19 pediatras em São João que são do nível maravilhoso. Isso seria realmente você ver se o pediatra teria interesse ganhando um salário pequenininho para fazer tanto posto assim, sendo que ele poderia ficar no consultório dele e ganhar mais. Então essa era uma preocupação minha. Mas infelizmente, lei é lei, né? E eu fui obrigado a me afastar. Né? Então, espero talvez futuramente voltar a fazer algum posto de saúde. Né? Gosto de fazer essa parte de saúde pública. E por enquanto eu estou trabalhando no meu consultório e na Unimed, já que eu não posso atender teoricamente a parte pública por ser o vice-prefeito. Né? Mas o vereador? Nenhum? Ademir, muito obrigado pelo convite à casa. O senhor, como vereador há tanto tempo, como presidente da Câmara, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu agradeço, Gerson. Agradeço a todos os vereadores e me coloco à disposição, tá, de todos os ex-colegas vereadores, né, sempre que necessário, não apenas para debater assunto da saúde, mas qualquer outro tipo de assunto, eu venho com muito prazer. É sempre muito prazeroso estar nessa casa. E independente dos debates serem mais um pouquinho enérgicos, né? Respeito o colega Chaves, sei que ele bate muito em mim nas redes sociais aí, a gente está falando em rede social, né? Mas democracia é isso. Eu acho que é discussão. Né? Democracia é você ter a opinião contrária, você tentar passar para a pessoa que não tem a sua opinião. Quem está certo, pode ser que eu esteja certo, pode ser que o Chaves esteja certo, pode ser que o Zé Eduardo, o Rui, a Patrícia, né, o Anselmo, o Claudinho, o Vic, o Moreto, Claudinei, né, meu amigo Sebastião Neves, o Daí Pirinoto e meu amigão Gerson aqui. Tá? Tite também. Então, gente, obrigado pelo convite. Né, e, o vereador Chaves, eu tenho o Vanderlei me deu essa prerrogativa, falou, Ademir, pode abrir o gabinete para o vereador Chaves, que não tem problema nenhum, nós vamos discutir esses pontos, outros pontos que o vereador quiser levantar. O objetivo nosso é o mesmo, gente, só finalizando rapidamente, aqui ninguém quer o mal de São João. Talvez os caminhos sejam um pouquinho diferentes, mas o objetivo final é sempre o mesmo. É melhorar cada vez mais. Principalmente de um setor muito crítico que é a saúde. Então, eu espero que a gente consiga cada vez mais ter
esse contato entre os dois poderes para poder melhorar a saúde e São João como um todo. Obrigado a todos. Recomposta as comissões permanentes, suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Está presente o vereador Sebastião Neres, Claudinei Damalho, João Moreto, Dr. Chaves, Vicky, professor Acan, João Anselmo, Tite, Gerson Araújo, Claudinho, Bira e o Daí Piloto, Rui Nova Onda. Feita a verificação e havendo número legal e regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 18ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de junho de 2019. Em discussão, em votação, aprovada. A ata da 18ª sessão ordinária do dia 17 de junho de 2019. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão. Requerimento de urgência especial, número 9, 2019. Em atenção ao artigo 148 do item 4 da linha C do regimento interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de resolução número 9, 2019, de autoria de todos os vereadores da Casa. Estipula prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei número 105 de 2017, que aprova a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor estratégico de São João da Boa Vista e da outras providências. Assinaram o requerimento todos os vereadores da Casa. Lido o requerimento de urgência especial de número 9 de 2019, coloca em deliberação, em discussão, em votação. Aprovado que se dê urgência ao referido documento. Projeto de resolução número 9 de 2019, de autoria de todos os vereadores da Casa. Estipula o prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei número 105 de 2017, que aprova a política de desenvolvimento urbano e o plano diretor estratégico de São João da Boa Vista e da outras providências. No mais por ser legal e regimental, sou de parecer favorável à sua apreciação pelo plenário. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de resolução 09 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de resolução 09 de 2019. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 62 de 2019 do Executivo dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Finanças. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 62 de 2019. Em deliberação, senhor presidente. Em deliberação, vereador Claudinho. Gostaria de pedir interstício desse projeto. Eu vou colocar em votação o pedido do vereador Claudinho. Em discussão, em votação, aprovado. Que se dê dispensa de interstícios do projeto 62 de 2019. Agora eu vou colocar em votação o projeto. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei do Executivo 62 de 2019, ao prefeito municipal para os devidos fins. Está presente o vereador Patrícia Magalhães, o Tite e o Dr. José Eduardo. Projeto de lei número 63 de 2019 do Executivo altera os anexos constantes da Lei 4.239 de 12 de 2017, relativa ao Plano Plurianual PPA 2019 e 2021, 2018 e 2021. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças. Lidos pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 63 de 2019. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Claudinho? Gostaria de pedir também dispensa de interstício. Eu vou colocar em votação o pedido do vereador Claudinho.
Em discussão, em votação, aprovado. Que se dê dispensa de intertício do projeto 63 de 2019. Agora eu vou colocar em votação o projeto. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei do Executivo 63 de 2019, ao prefeito municipal para os devidos fins. Documentos em segunda discussão. Emendas modificativas ao projeto de lei número 41 de 2019, que dispõe sobre a concessão de alvarás de conservação às construções e reformas já construídas, já concluídas e não regularizadas em desacordo com as legislações vigentes e da outras providências. Artigo 1º. Fica modificado o parágrafo 2º do artigo 2º, que passa a rigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Edificações que não entenderam as normas e posturas urbanísticas, independente das normas dos loteadores gravados nas matrículas, inclusive as edificações que ocupem 100% das áreas do terreno. Artigo 2º. Fica modificado o artigo 4º, que passa a rigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Poderão ser conservadas uma ou mais edificações no mesmo lote de terreno, desde que satisfaçam as condições mínimas de habitabilidade, higiene e segurança. As áreas construídas constantes do histórico do imóvel no setor de cadastro no município ou existentes até a presente data, comprovado através de laudo de engenharia, com respectiva anotação de representabilidade técnica. Plenário Turval Nicolau, 25 de junho de 2019. Só essa. Aqui agora. Oi? Eu vou colocar em deliberação, aí eu já explico. A emenda. Eu vou colocar em deliberação a emenda, aí eu já explico. Em deliberação, essa emenda eu estou entrando com ela, porque ela trata-se de pegando a lei de urbanismo, e ela não está pegando os códigos de postura dos loteamentos. Então, às vezes vai esbarrar no código de postura. Então, já que estão dando o direito de 2 ou 3 pessoas, assim, estou falando de um modo simplista, para que abranja maior o número de pessoas que vão poder estar legalizando as suas construções, aumentando o número de alvará, você entendeu? Porque senão vai ficar restrito somente ao que a prefeitura está passando, e aí vai ter dificuldade nos códigos de postura dos loteamentos. Então, fazendo essa emenda, vamos conseguir abranger um maior número de pessoas, podendo estar acertando as suas construções. Só por isso, já falei com o Mário, falei no gabinete, tudo bem, não altera em absolutamente nada. Tá? Oi? Gustavo também? Sim, tudo com o certo. Gustavo e com o Mário, que foi o Mário que fez tudo, tá? Essa coisa em deliberação, por isso que eu estava explicando. Mais alguém? Em deliberação? Em votação? Aprovado. Aprovado a emenda modificativa da Lei 41 de 2019. Projeto de Lei Complementar número 41 de 2019, do Executivo, dispõe sobre a concessão de alvará de conservação às construções e reformas já concluídas e não regularizadas, em desacordo com as legislações vigentes e da outras providências. Pareceres favoráveis da Comissão de Justiça, Finanças e Obras. Tendo sido aprovada em primeira discussão, lida a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 41 de 2019,
Já foi ela, né? Tendo sido aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar do Executivo 41 de 2019, coloca em segunda discussão o projeto de lei complementar do Executivo 41 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em segunda discussão. Em discussão, vereadora Patrícia? Essa é a lei que possibilita a anistia das construções irregulares, né? Eu gostaria de parabenizar, porque, inclusive, eu, quando vice-prefeita, né, a gente lutou muito para que isso acontecesse. Existem vários imóveis em São João que estão irregulares, parados, sem inventários parados, processos parados, por conta de, às vezes, 10, 15 centímetros que o imóvel não tem de recuo, por questões mínimas. Então, é uma lei que a gente lutou muito na gestão enquanto vice-prefeita, e eu fico muito feliz que agora consiga estar aprovada, e isso vai ajudar muito a população. Bastante. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar do Executivo 41 de 2019, ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 67 de 2019 do Executivo altera atribuições e requisitos para provimento do cargo de monitor profissionalizante constante na tabela B do anexo 1º da Lei 670 de 92. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Tendo sido aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 67 de 2019, coloca em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 67 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Executivo 67 de 2019, ao prefeito municipal para os devidos fins. Documentos em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Claudinho. Gostaria de pedir dispensa de interstício também os projetos de lei número 69, 70, 71 e o projeto de lei do Legislativo 30, todos de 2019. Eu vou colocar em votação o pedido do vereador Claudinho. Em discussão, em votação, aprovado. Que se dê dispensa de interstícios dos projetos de lei 69, 70, 71 e projeto 30 do Legislativo. Projeto de lei número 69 de 2019 do Executivo autoriza o município de São João da Boa Vista a assinar termo de cessão de uso com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, juízo da 122ª Zona Eleitoral de São João da Boa Vista, do veículo que especifica pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Finanças. Livres pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 69 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei do Executivo 69 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 70 de 2019 do Executivo autoriza o município de São João da Boa Vista a adquirir, mediante desapropriação amigável ou judicial, a greba M1 situada no imóvel denominado Fazenda Jaguari, em São João da Boa Vista, originário da M44.683, de propriedade de Neide Jacob e Maria Aparecida Alvarez Jacob. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Obras. Livres pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 70 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei do Executivo 70 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 71 de 2019 do Executivo cria uma vaga de cargo de arquiteto 40 horas e uma vaga do cargo de engenheiro civil 40 horas, constantes da tabela C e anexo 1º da lei número 670 de 92. Extingue o cargo de engenheiro civil de 30 horas e uma vaga do cargo de engenheiro agrimensor de 30 horas, constantes da tabela C do anexo 1º da lei 670 de 92. Pareceres favoráveis às comissões de Justiça, Finanças e assuntos relativos aos servidores públicos municipais.
Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 71 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei do Executivo 71 de 2019. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei legislativo número 30 de 2019, de autoria da mesa diretora. Altera o artigo 3º da Lei 4.321, de 25 de junho de 2018, que dispõe sobre a ouvidoria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei legislativo 30 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei legislativo 30 de 2019. A mesa da Câmara para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão, declaro a mesa por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. O primeiro escrito em explicações pessoais é o vereador. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.